Oi, meus amores. Espero que vocês estejam bem. Tia Lu e tia Tiane deseja uma terça-feira bem agradável para todos. Hoje é dia 18 de agosto de 2020. Nós temos aqui mais uma aula de língua portuguesa. Pessoal, nosso conteúdo hoje é na página 50 a 53. Esse primeiro momento, a tia Lu vai explicar o nosso conteúdo de hoje e daqui a pouquinho vocês façam as atividades da página 50 a 53. Mas, primeiro, prestem atenção na explicação do que a gente vai ver hoje, certo? Deixei também um vídeo no YouTube com a correção das atividades que a gente viu ontem, da página 46 a 49, que depois vocês confiram essas questõezinhas, se vocês acertaram, o que precisa ser corrigido, certo? Mas vamos lá. O que é que nós temos aqui para hoje no nosso livro de língua portuguesa? A gente tem frase. O que é uma frase, pessoal? Frase é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras com sentido completo. Tia Lu, quer dizer que uma palavra pode ser uma frase? Pode sim, pessoal. Em uma frase, o número de palavras não tem importância, mas o que é que importa? O importante é que se comunique uma ideia completa. Por exemplo, como a palavra socorro. Quando a gente escuta essa palavra socorro, a gente já entende o sentido dela, né? É alguém que está precisando de ajuda, pode ser, né? Além disso, pessoal, a gente precisa também entender que tipo de frase nós estamos vendo. É importante que a gente saiba identificar o que é uma frase declarativa afirmativa, o que é uma frase declarativa negativa, uma frase exclamativa, uma frase interrogativa. A gente já viu um pouco dessas frases no nosso livro de gramática e hoje nós vamos aqui aprofundar mais os nossos conhecimentos sobre frases declarativa afirmativa, declarativa negativa, exclamativa e interrogativa. Por favor, observem aqui essas duas imagens, a imagem da letra A e a imagem da letra B. O que é que a gente tem aqui na letra A? Nós temos um garotinho que tentou formar uma frase, mas a gente não consegue entender o que é que ele quis dizer, né? Por quê? Porque a frase não tem sentido. Então, uma frase não é a quantidade de palavras que tem nela. O importante é que ela tenha sentido, que ela faça um sentido, né? Ele colocou aqui, de brincar direito, tem toda criança de sorrir e. Então, a gente não consegue entender o que é que ele quis passar, né? Mas aqui na letra B, quando ele organizou as palavras, ele conseguiu formar uma frase com sentido, né? Ele conseguiu passar uma ideia completa. Toda criança tem direito de brincar e de sorrir. A gente consegue entender o que ele quis dizer, que as crianças têm direito de brincar e de sorrir. Como a tia Lu também já falou, pessoal, o que é frase? É um conjunto de palavras organizados que apresentam uma ideia com sentido completo. Lá na letra A, o garotinho, ele apresentou algumas palavras, né? Mas essas palavras, ele organizou e tentou formar uma frase, mas essas palavras que ele organizou, ela não apresentou um sentido completo, né? Ninguém conseguiu entender o que é que ele quis dizer. Já na letra B, que ele organizou, apresentou um sentido. A gente entendeu que as crianças têm direito de brincar e de sorrir. Aqui nós temos alguns exemplos de tipos de frase, né? Frase declarativa. O que é uma frase declarativa? Dá uma informação. Essa frase declarativa, ela pode ser declarativa afirmativa, como, por exemplo, está afirmando aqui, nesse primeiro exemplo, eu gosto de pesquisar. Está afirmando, eu gosto de pesquisar. Ou ela também pode ser negativa. Quando ela é negativa, ela tem uma palavrinha que a gente consegue identificar que ela é negativa porque ela vem com a palavrinha não.
Não dá um sentido de negando, né? Então, a gente consegue identificar a declarativa afirmativa da declarativa negativa por isso, porque a negativa, ela apresenta o não. Ele diz aqui, eu não gosto de pesquisar. Ele está afirmando que não gosta de pesquisar, né? Então, é declarativa negativa. Nós temos também aqui uma frase exclamativa. Uma frase exclamativa, como a gente viu na nossa aula de gramática, é quando ela expressa sentimentos, sensações, emoções, alegria, surpresa, admiração, empolgação, né? Como o exemplo aqui. Eu odeio pesquisar. Então, está expressando um sentimento, né? Que ele não gosta de pesquisar. Já nessa outra pessoal aqui, frase interrogativa, que foi o que a gente viu mesmo no nosso livro de gramática, né? A gente aprofundou para a frase exclamativa, mas o nosso conteúdo na real mesmo foi interrogativa, que a gente viu o ponto de interrogação, a gente viu algumas frases interrogativa, né? A frase interrogativa, nós já aprendemos que ela indica uma pesquisa, que ela indica uma pergunta, desculpa. Então, a frase interrogativa, ela indica uma pergunta, né? Quando alguém quer perguntar algo e você gosta de pesquisar? Então, essa mesma frase, eu gosto de pesquisar, ela veio em frase declarativa afirmativa, né? Eu gosto de pesquisar. Veio também em declarativa negativa, eu não gosto de pesquisar, e veio exclamativa, né? Veio também formada numa frase exclamativa, eu odeio pesquisar. E interrogativa, você gosta de pesquisar? A gente vai ter também, pessoal, no nosso conteúdo de hoje, ordem alfabética. No dicionário, as palavras são organizadas em ordem alfabética. A gente já sabe disso, nós já vimos ordem alfabética no comecinho do ano. A gente ainda estava em sala, pôde ver direitinho esse conteúdo. Mas a gente sabe, né, que são muitas as palavras escritas com a letra A, né? Que a gente escreve com a letrinha A, por exemplo. O que que a gente faz, então, quando nós temos várias palavras que começam com a letra A? Nós vamos começar a observar a partir da segunda letra. Tia Lu, se a segunda letra for igual também, a gente começa a observar a partir da terceira, da quarta e assim por diante. Vamos observando a partir das letras, né? Por exemplo, eu coloquei aqui palavras em ordem alfabética, observando a primeira letra. É muito fácil, né? Porque a gente vai começar a observar da letrinha A. Se nós não temos nenhuma letrinha A, palavra com a letrinha A, a gente começa a procurar palavra com a letrinha B, letrinha C, letrinha D, e assim por diante. Vamos colocando as palavras que tem, né, na ordem alfabética. Como nós temos aqui esse exemplo, ordem alfabética, observando a primeira letra. Nós temos a palavra joaninha, floresta, capa e bolinha. Quem vem primeiro no alfabeto? Qual letra vem primeiro? J, F, C ou B? A gente já sabe que quem vem primeiro no alfabeto é a letrinha B, né? Então, nós vamos colocar aqui a palavra bolinha. Depois de B, quem vem? C, capa. Depois de C, vem a letra D, mas nós não temos palavra com D, então nós vamos partir para as próximas letras. Com D, depois de D, quem vem? Letrinha E, né? Não temos também, então vem a floresta. E em seguida, como nós não temos as outras letras, a gente coloca a última palavrinha, que é a joaninha. Tia Lu também colocou mais um exemplo aqui, ordem alfabética observando a segunda letra. Todas essas palavras vão se iniciar com J. Então, nós vamos observar a segunda letra que vem após a letrinha J. Quem vem após o J na palavrinha judô? Letrinha U. Jiboia, letrinha I. Joaninha, letrinha O. Então, quem vem primeiro na ordem alfabética? U, I ou O?
Quem vem primeiro, né, é a letrinha I. Então, a palavra que vem, que vai ficar na primeira ordem, é a palavrinha jiboia. Em seguida, vem a letrinha O no alfabeto, né, que então quem vai ficar após jiboia, Joaninha. E, por último, vem a palavrinha judô. E a partir da terceira letra, nós também temos aqui exemplo, certo? Ordem alfabética, observando a terceira letra. Todas as palavras começam com a sílaba já. Javali, jaca, jangada. Então, nós vamos observar a terceira letra. Javali, jaca, jangada. Quem vem primeiro? V, C ou N no alfabeto? Quem vem primeiro, né, é a letrinha C. Então, a gente já coloca a letrinha C como a primeira palavra, né? Em seguida, quem vem primeiro no alfabeto? Vem a letra V ou a letra N? Vem a letra N, jangada. E, por último, como terceira opção, vem a letra V. Então, pessoal, a tia Lu explicou aqui tanto sobre frase como também sobre o dicionário, para que vocês consigam entender melhor na hora que forem responder as atividades da página 50 a 53. Nós vamos agora abrir o livro de português na página 50 a 53 e responder as atividades. Tia Lu vai fazer a leitura e a explicação das questões e vocês estejam atentos para que dê certo vocês responderem. Vamos então para a página 50. Aqui na página 50, pessoal, nós temos aqui essa primeira atividade, a gente tem uma tirinha. Questão 1 está pedindo que a gente leia a tirinha, né? Vamos então fazer a leitura da tirinha, mas primeiro vamos observar aqui. Nessa primeira frase, a gente tem um ponto de interrogação no final dela, né? Como a tia Lu já explicou, a gente precisa saber que tipo de frase nós estamos lendo. E para isso, a gente tem que observar qual é a pontuação no final da frase. Nessa primeira frase, de Calvin para o pai dele, a gente tem um ponto de interrogação. Logicamente que o Calvin aqui vai estar fazendo uma pergunta. Nessa outra, pessoal, nessa segunda, a gente tem aqui um ponto final. Quando nós temos um ponto final na frase, ela pode ser uma frase declarativa afirmativa ou uma frase declarativa negativa. Ela vai ser declarativa negativa quando ela vai apresentar a palavrinha não no meio dela, né, ou no começo, ou no final. E temos mais uma outra frase interrogativa, né, mais uma pergunta. Outra frase que pode ser declarativa, afirmativa ou declarativa negativa. Uma frase que tem um ponto de exclamação. Quando a gente tem uma frase com ponto de exclamação, é uma frase exclamativa. Nesse tipo de frase apresenta sentimentos, emoções, né? E outras coisas. Aqui nessa última, mais uma com ponto final. As frases que apresentam o ponto final são frases que estão dando respostas. Frases com ponto de interrogação, perguntas. Frases com ponto de exclamação é de surpresa, de alegria, de sentimentos, de emoções. Certo? Vamos então para a leitura. Calvin e Haroldo. Por que o gelo boia? Porque sente frio. O gelo quer se aquecer, então vai para a superfície do líquido para ficar mais perto do sol. Foi a resposta que o pai de Calvin deu para ele quando ele perguntou por que o gelo boia. E o Calvin fez mais uma outra pergunta. Isso é verdade? Pesquise e descubra. Eu devia ter pesquisado antes, né? O Calvin aqui mostrou-se o quê? Surpreso, né? Zangado. Você pode aprender muito falando comigo. Pessoal, nós temos aqui essa primeira questãozinha que está pedindo. Numere a tirinha. Você vai colocar 1 nos balões ou aqui nas tirinhas para as perguntas que Calvin fez para o pai dele. Tudo que o Calvin fez para o pai dele, você vai colocar 1. Isso representa
As perguntas de Calvin para o pai, número 1. As respostas do pai de Calvin para ele, nós vamos colocar o número 2. E o número 3 nas frases em que Calvin parece irritado. Frase em que Calvin parece irritado, a gente coloca o número 3. Questãozinha 2. Converse com os colegas e com o professor. Qual a reação de Calvin diante da explicação do pai? Pessoal, vocês acham que o Calvin, ele acreditou no que o pai dele disse, que o gelo subia para a superfície para ficar quentinho com o sol? A reação dele, né, ele parece ter ficado bem irritado, ele não parece ter acreditado muito no que o pai dele disse, né? Ele ficou um pouco irritado, né? A gente pode perceber pela imagem, né? Você acredita que o pai de Calvin estava falando a verdade? Será que ele falou a verdade? Eu acredito, né, pessoal, que vocês devam ter percebido que não, né? Que o pai dele estava pregando uma peça no Calvin, né? Estava deixando ele, irritando ele, estava querendo deixar ele um pouquinho chateado mesmo. Ele fez de propósito. A letrinha C. Que elementos da ilustração comprovam que Calvin ficou irritado? Nós vimos aqui, ele parece ter ficado irritado. Nós podemos perceber isso por quê, pessoal? Primeiro, né, nós podemos perceber que ele ficou de costa para o pai, indo embora, e com os olhos, olha como que ficou os olhos dele. A gente pode perceber esses elementos observando a imagem, o comportamento das personagens. Os olhos dele, aqui a gente pode perceber que ficou olhos de quem está bravo, né, de quem está zangado. Os olhos semicerrados. Parece estar bem irritado, né? A questãozinha seguida, isso aqui a tia Lu explicou lá no comecinho do nosso vídeo. Questão 3. O que é que nós temos aqui na questão 3? A tia Lu vai colocar aqui no iPad, porque eu não estou conseguindo enxergar, gente. Está muito pequenininho para mim aqui. Questão 3. Complete as frases com as palavras do quadro. Nós temos aqui no quadro a palavra brincar, curiosa, espinafre, Marina e Pedro. Nós vamos completar essas frases aqui seguinte, usando essas palavras do quadro. Aqui nós temos 2 espaços, então, no caso, nós vamos colocar 2 palavras. Chegou em casa. Quem chegou em casa? Nós vamos colocar aqui, brincar, curiosa chegou em casa, ou espinafre, Marina chegou em casa, ou Pedro e Marina chegou em casa. Nós vamos colocando as palavras e formando frases. Nós vamos ter frases interrogativas, frases afirmativas negativas. Essa outra questãozinha aqui, o que é que nós temos? O menino gosta de na neve. O que é que ele gosta na neve? Que palavrinha nós vamos colocar aqui? As crianças podem ser o quê? Aqui é uma pergunta, né? O ponto de interrogação no final. Eu quero comer. O que é que eu quero comer daqui? Eu quero comer curiosa, espinafre, brincar. O que é que eu quero comer? Está usando tênis. Aqui nós temos 2 espaços, nós vamos colocar 2 palavras. Quem usa tênis? É brincar, é curiosa, Marina e Pedro. Quem usa tênis? A gente vai jogando as palavrinhas aqui e lembrando que as palavrinhas não é a quantidade de palavras, mas sim que ela tenha sentido, né? Que ela mostre como é que eu posso dizer? Ela tenha sentido no que foi falado. Essa questão, se vocês quiserem fazer, podem fazer. Caso seja muita atividade, ela é opcional, certo? Não é necessário vocês fazerem. Podem estar deixando para fazer na revisão da prova, fica bem legal. Questão 5. Nós vamos aqui criar frases para completar os balões. Escreva pelo menos uma frase interrogativa e uma exclamativa.
Nós temos aqui 3 balões, a gente pode escrever 3 tipos de frase, né? Nós podemos escrever uma frase interrogativa, uma frase exclamativa, né? Uma frase afirmativa. Deixa eu observar aqui os balões. Pessoal, o que vocês acham que está acontecendo aqui? Observem a imagem e a partir da observação, a gente consegue criar uma frase bem legal aqui. Aqui, ela deve ter feito o quê nessa frase? Será que ela afirmou alguma coisa? Será que ela perguntou? Será que ela expressou algum sentimento de alegria, de susto, de emoção, de tristeza? O que será que aconteceu aqui? E aqui, a moça está observando o relógio, a menina olhando, né, com ela o relógio. O que será que aconteceu aqui? Para a gente criar uma frase. Após a garotinha ter recebido a resposta da hora, o que aconteceu? Ela saiu, né? Então, aqui a gente já pode criar outra frase a partir da observação das imagens. Nessa questãozinha aqui, nós temos o bumerangue. Vocês vão precisar voltar aqui na página de abertura, observar aqui essa imagem dos animais. E daqui, vocês vão responder as questõezinhas. Veja a cena de abertura e complete as frases. A não parou de trabalhar. Quem será dessas personagens que parece estar trabalhando? Nós vamos escrever o nome dela aqui nesse primeiro quadrinho. A não parou de trabalhar. A levou o violão. Quem será que levou o violão? A gravata do não parava no lugar. Como a vai tomar a sopa? Aqui, depois que você completar essas frases, numere as frases de acordo com a legenda. Frase 1 é uma frase declarativa afirmativa. Frase 2, declarativa negativa. 3, exclamativa. E 4, interrogativa. Você vai colocar aonde nós tivermos aqui dentro uma frase declarativa afirmativa. Nós vamos precisar observar a pontuação no final de cada frase. Então, quando nós tiver uma frase declarativa, a gente coloca 1 para indicar que essa é uma frase declarativa. Quando nós tivermos uma frase negativa, declarativa negativa, colocamos então o número 2. Lembrando que as frases declarativa negativa apresentam uma palavrinha. Não está negando, né? Exclamativa são as frases que têm um ponto de exclamação. Nós vamos colocar, então, o número 3. E a frase interrogativa é que tem a pontuação no final, um ponto de interrogação. Nós colocamos o número 4. Vamos seguir, então, para as nossas páginas 42. Essa página 42, meus amores, ordem alfabética. Primeiro questão, você vai colocar aqui o nome dessas figuras. Que figura é essa? Todo mundo sabe que é uma árvore. Escreveu o nome anel, armadura, aquário. Depois que você colocar o nome dessas 4 figuras, você vai escrever esses nomes em ordem alfabética. Árvore, anel, armadura, aquário. Quem vem primeiro na ordem alfabética desses 3? Você coloca elas em ordem. Nessa letra B, qual é o elemento em comum entre todas as palavras? Todas elas vão ter algo que vai ser parecido, certo? Em comum, igual ou parecido. Você vai dizer qual é o elemento aqui na letra B. Como nós estamos falando em ordem alfabética, logicamente deve ser relacionado à letra. A letrinha C, pessoal. Que letra você precisou observar para colocar essas palavras em ordem alfabética? Você precisou observar a primeira letra, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante? Qual foi a letra que você precisou observar?
Questão D. Encontre essas palavras em um dicionário e anote o número da página em que elas estão. Eu vou, então, procurar no dicionário a palavrinha árvore. Ah, no meu dicionário a palavrinha árvore vai estar na primeira folha. Então, eu vou anotar aqui, árvore, primeira folha. Armadura, quarta folha. Anel, terceira folha. Aí você vai colocando aqui quais foram as páginas que você encontrou no seu dicionário. A letrinha E. Agora escreva essas palavras na ordem que elas aparecem no dicionário. Quem é que vai vir primeiro no dicionário? Anel, árvore, armadura ou aquário? Você coloca aqui cada uma na ordem que você vai encontrar. Isso aqui a tia Lu também já explicou lá no começo. Vamos seguir então aqui para a página 53. Meus amores, aqui na página 53 a gente vai ter outra fábula, escrevendo a moral da fábula. Então, já que nós vamos falar de moral, vamos só recordar que moral é o quê? Moral da fábula é um ensinamento, né? É uma lição de vida, um ensinamento que as fábulas nos fazem perceber, um comportamento, né? A gente tem aqui a fábula A Cigarra e a Formiga. A gente também, já que nós vimos ontem na nossa aula, que as fábulas elas podem ser escritas em poema ou em prosa, aqui nós temos uma fábula em prosa, né? A gente pode perceber pela estrutura dela, né? Linhas contínuas, parágrafos. A Cigarra e a Formiga. Acompanhem a leitura com a tia Lu lendo aqui e você lendo em casa. A cigarra e a formiga. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir-lhe o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que você fez durante todo o verão?" Cigarra então respondeu: "Durante todo o verão eu cantei." E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Nessa segunda questão da página 53, nós temos aqui a moral da fábula, mas nós não sabemos que moral é essa, porque as palavrinhas estão grudadas. Mas nós vamos descobrir, colocando então uma barra para descobrir a moral da história. Você vai fazer aqui uma barra separando a moral. Depois que você fizer essa barra e descobrir, você vai escrever a moral da fábula, inserindo então um espaço entre as palavras. Terceira questão. Crie uma moral para a fábula como uma frase declarativa afirmativa e uma frase declarativa negativa. Letra A, uma frase declarativa afirmativa. Letra B, frase declarativa negativa. Quarta questão. Pense na fábula que você leu. Então, nós lemos aqui a fábula, a formiga e a cigarra. Pense na fábula que você leu. Uma frase exclamativa para dizer a cigarra. O que nós poderíamos dizer para a cigarra criando uma frase exclamativa? Vamos pensar. Poderíamos dizer o que para ela? Pense e escreva. Uma frase interrogativa para dizer para a formiga. A gente poderia perguntar para a formiga: "Você não se cansa de trabalhar?" Uma frase interrogativa. Estamos perguntando para ela se ela não se cansa de trabalhar, né? Só um exemplo, tá, pessoal? Vocês podem criar a perguntinha de vocês. Então, amores, nossa atividadezinha é isso. É um pouquinho longo hoje, mas é necessário, pessoal. A gente precisa retomar a nossa rotina de nossas atividades para que a gente consiga chegar no final do ano com o nosso material concluído. No início, como vocês ainda não estavam adaptados a fazer aulas à distância, a gente pegou um pouquinho leve, mas agora nós precisamos dar uma aceleradinha e aí então a gente tem que ir se adaptando, né? Então, vamos encerrar nossa aulinha de hoje. Tia Lu e tia Tiane deixam aqui o nosso carinho, o nosso amor por cada um de vocês. E a gente está também todo dia matando a saudade, se encontrando, né?
Então, beijos e até nossa próxima aulinha.